Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos para a nossa videoaula número 17 e vamos começar fazendo a correção da atividade do capítulo 5 do nosso livro, finalizando, o capítulo 5 que estava falando sobre teatro, e vamos iniciar o capítulo 6, logo que a gente fizer a correção, ok? Então, vamos abrir na página 74 para a gente fazer a correção do livro. Então, aqui na atividade diz: observe as imagens abaixo, associe cada uma delas ao tipo de teatro que ela retrata e justifique sua resposta. Então, nós aprendemos que existem alguns tipos de teatro, alguns gêneros teatrais, né? A tragédia, o teatro no e a comédia dell'arte. Então, observando cada imagem dessas que estão aqui no livro, nós vamos associar. Então, aqui, a primeira, vocês acham que é uma tragédia, uma comédia dell'arte ou um teatro no? Observando aqui o artista japonês, é o teatro no, certo? E aí por que vocês acham que é um teatro no? Que alguns elementos que permitem identificar a apresentação no teatro no são as máscaras, o kimono e o cenário de uma casa tradicional japonesa, né? A gente vê aqui atrás, certo? A letra B é uma comédia dell'arte ou uma tragédia? Olhando assim. Então, uma comédia dell'arte. Porque alguns elementos permitem identificar a apresentação na comédia dell'arte são a presença de personagens como o Alecrim e a expressão cômica dos atores, né? Então aqui nós temos o Alecrim e identificando o gênero comédia dell'arte. E a última seria a tragédia. E os elementos que permitem identificar como a tragédia é a expressão de tristeza encenada pelas atrizes, ok? Então, se vocês fizeram assim, parabéns. Se não fizeram, aproveitem para fazer a correção, tá bom? E aí, vamos agora ao capítulo 6 do nosso livro, que é um assunto bem legal, que eu gosto bastante, que é sobre a diversidade de gêneros musicais. Vamos falar um pouquinho sobre música, porque música faz parte das 4 linguagens artísticas, né? Lembra lá na nossa primeira aula, no comecinho do ano, que eu expliquei para vocês, né? Sobre as artes, então os gêneros artísticos, e a música é uma delas. Então a gente não pode deixar de falar a respeito da música, tá bom? E aqui nesse capítulo vai falar sobre a música brasileira e a sua diversidade, porque a música brasileira é muito rica, né? O resultado de uma mistura cultural. Então, tem uma diversidade muito grande. E aí a gente vai aprender agora na nossa página 78, que diz assim: muitas culturas, muitas músicas. Então eu peço para que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar. Eu não vou fazer a leitura completa para não ficar cansativo. Só vou estar assim falando sobre alguns temas que eu acho mais importantes para que vocês até possam grifar no livro, tá? E então eu preciso que vocês acompanhem com o livrinho de vocês, tudo bem? Então aqui diz: muitas culturas, muitas músicas. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. Isso quer dizer que nosso país é repleto de gêneros musicais diferentes, cada um com as suas peculiaridades. Cada cultura ou povo que formou o Brasil influenciou na construção da nossa música. Os povos indígenas, africanos, europeus, árabes, orientais, né? Cada povo trouxe um pouquinho da sua cultura e aí formou essa nossa diversidade cultural e que deu origem à nossa riqueza musical. Então aqui nós vamos falar sobre alguns estilos musicais brasileiros, né? E que deram origem com essa diversidade de gêneros musicais, tá bom? Então aqui fala o samba.
O que é um gênero musical, né? Primeiro tem que falar sobre isso. Gênero musical é um termo usado para classificar os tipos de música que existem, de acordo com as características delas, né? Então aqui nós temos o samba, que é muito popular aqui no nosso país, né? E a origem dele está ligada à história dos africanos, tá bom? Depois temos o maracatu, criado em Pernambuco. É um gênero musical que surgiu na época da colonização portuguesa. É o resultado de uma mistura das culturas portuguesas, africanas e indígenas, o maracatu, tá bom? O maracatu também apresenta uma dança cheia de significados e símbolos ligados às religiões de matriz africana, né, que tiveram origem dos povos africanos. Depois nós podemos encontrar a música caipira. Nesse gênero, um instrumento é indispensável, né? Que é a viola. Não sei se vocês conhecem. Depois, na próxima página, nós vamos falar um pouquinho dos instrumentos. Então, a viola caipira é um instrumento assim indispensável para esse gênero de canção, né? São canções que vieram da polca paraguaia, né? Tiveram essa origem e é característica do interior do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá bom? Alguns lugares chamam também de moda de viola, vocês já devem ter escutado falar. Depois nós vamos encontrar o choro ou chorinho. Esse gênero foi criado nas grandes cidades do país no fim do século XIX. Segundo alguns historiadores, o chorinho surgiu quando músicos brasileiros começaram a tocar à sua maneira as músicas europeias daquele período, né? E começaram a misturar um pouco do samba e aí formaram esse gênero musical. Os instrumentos mais usados nesse tipo de música são o cavaquinho, o bandolim, a flauta, o violão de 7 cordas, o pandeiro e o clarinete. Depois eu gostaria que vocês pudessem estar pesquisando e escutando um pouquinho de cada um desses gêneros, né? Para que vocês pudessem entender na prática como eles funcionam. Aí vamos ter também o vaneira. É influenciado pela rabaneira cubana, pela valsa e pela polca. É um gênero típico do sul do país. Por isso que nem todas as pessoas conhecem, né? Porque tem uma dança também, é um gênero musical mais sulista. E existem várias variações que mudam de acordo com a velocidade. Então eles chamam de vaneirinha ou de vaneirão, tá bom? Então temos aqui algumas figuras no nosso livro das pessoas aqui no samba, do maracatu, da música caipira, normalmente são as duplas sertanejas, né? O choro e a vaneira. Tá certo? Então, na página 80, nós vamos ter os elementos da música. Vocês acham que a música é composta de que maneira? O que é preciso para que se exista uma música? Quais são os elementos, né? Precisamos de um ritmo, uma melodia e uma harmonia. O ritmo é uma sequência de tempos fortes e fracos que se repetem, tá? Que marcam, né? A melodia é uma sequência de notas musicais e na música popular geralmente o canto segue a melodia, tá? E a harmonia é uma sequência de acordes musicais. Então nós precisamos desses elementos da música para poder se criar, né, uma canção. Então nós vamos parar a nossa aula aqui na página 80, onde se fala sobre os elementos da música. Peço para que vocês pesquisem aí na casa de vocês sobre esses gêneros musicais que nós aprendemos na aula de hoje. Não vou passar atividade prática, porque vocês têm as atividades práticas ainda para me entregar. Alguns alunos já entregaram, outros ainda não. Então vai ficar apenas para vocês essa pesquisa para que vocês conheçam esses gêneros musicais, caso vocês ainda não conheçam algum, tá bom? Então é isso aí, alunos. Até a nossa próxima videoaula e um abraço a todos.